Gathered in the upper room, all praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de levar ao coração de cada filho de Deus que esteja conosco conectado, mais uma porção da sagrada palavra do Senhor e nos aproximarmos mais de Deus, alcançarmos a estatura de varão perfeito cada dia. Este é o nosso objetivo nesta programação. E para darmos início, então, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos mais uma vez reunidos ao redor da santa palavra do Senhor. Agradecemos pela vida, pelas bênçãos, pela paz, pela saúde, por tudo, ó Deus, pelo alimento de cada dia, pela água. E agora pedimos que o Senhor nos dê a inspiração divina para que possamos dar prosseguimento neste trabalho e que todos os teus filhos possam ser abençoados e também o Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Nós pedimos tudo isto humildemente e no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, a escritura que vamos ler é em São Lucas, capítulo 15, começando no versículo 11. São Lucas 15, versículo 11. E lembrando em tempo que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, e também na cidade de Campinas, na Rua Geraldo Gonçalves Dias,
número 130, no Parque Residencial Shalom. E tem o WhatsApp aí também na descrição do vídeo e os dias e horários dos cultos, não é? Se você desejar estar conosco, será muito bem-vindo. Nós damos boas-vindas a todos quantos desejarem estar conosco ali em nossas reuniões presenciais, não é? E também não esqueçam de clicar no gostei, não é? No joia e ativar as notificações para você receber os vídeos e inscrever-se no canal para você ajudar a gente a ser impulsionado. Que o YouTube, quando as pessoas se inscrevem e quando elas clicam no gostei, o YouTube entende que o vídeo é relevante e então ele impulsiona, e isso é bom para os filhos de Deus. Amém? Vamos aqui então agora à leitura bíblica conforme nós anunciamos, Lucas capítulo 15, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente suas bênçãos a essa sagrada leitura. É uma leitura bastante usada, não é? Bastante lida quando se vai fazer alguma pregação assim, evangelística. Nós, quando jovens, pregávamos muito nas praças, nas ruas, não é? E usávamos muito essa escritura para atrair os pecadores para Cristo, para o Evangelho, não é? E na programação anterior a esta, o profeta citou, irmão Brana, citou a respeito desse assunto. Então, nós desejamos voltar e darmos continuidade, né, a esse assunto, mesmo porque estamos parados no parágrafo 123 da mensagem Sem Dinheiro ou Sem Preço,
E o profeta aqui continua falando sobre esse episódio da Bíblia, não é? Então vamos aqui agora com o profeta de Deus, irmão Branham. E quando ele o viu, de longe ele correu até ele e o beijou. E ele disse: mate uma novilha gorda, sem dinheiro, traga o melhor manto, sem dinheiro, traga o anel, sem dinheiro, coloque-o no seu dedo, vamos comer, beber e ficarmos felizes, pois este filho meu estava perdido e agora foi achado. Ele estava morto e vive outra vez. Fiquemos contentes com isso. Vou dizer isso, amigos, para concluir. A única coisa que satisfaz, as únicas e verdadeiras coisas que há, as únicas boas coisas que existem, não podem ser compradas com dinheiro. Isso é muito importante, nós analisarmos e pensarmos nisso. As melhores coisas que existem nessa vida não podem ser adquiridas com dinheiro, não é? Elas são dádivas de Deus. Através de Jesus Cristo, a salvação da alma, a alegria, venham comer e estejam satisfeitos. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Todas as coisas que são duradouras, todas as coisas que são boas, todas as coisas que são agradáveis, todas as coisas que são eternas são de graça e não te custam nada. No fim da escrita deste livro diz: quem desejar, venha e beba das águas da fonte da vida de graça, sem dinheiro, sem preço. Por que gastais o dinheiro naquilo que não satisfaz e deixais as verdadeiras coisas que satisfazem de graça, não conservando-as? Então, ele fez essa pergunta agora pelo final, não é? Então, agora aqui no parágrafo 126, ele diz: oremos. Enquanto vocês estão em silêncio e em oração, há nesse edifício, nesta manhã, aqueles que não beberam daquela fonte, que os desejos do mundo continuam em sua vida, e você gostaria de mudar a sua fonte nesta manhã, ou o uso do seu dinheiro? Gostaria você de vir e comprar de Deus, sem dinheiro, sem preço, mel e leite, o vinho da alegria? Levantará você sua mão dizendo: lembre de mim, irmão Branham. Quem sabe neste momento, alguém que esteja nos ouvindo possa estar na mesma condição do filho pródigo, não é? Pensando: eu não tomei uma atitude correta. Eu penso que a minha atitude não agradou a Deus. Eu saí da casa do meu pai. Eu levei comigo toda a minha herança, tudo aquilo que eu recebi durante 10, 20, 30 anos. Recebi de Deus,
não me faltava nada. E aí saí da casa do pai e fui satisfazer os desejos do meu coração, satisfazer os desejos da carne. E agora tenho sentido que não estou bem, tenho sentido que Deus não se agradou comigo. Se você está sentindo assim, tome a mesma posição do filho pródigo, porque o pai sempre está esperando com o coração assim, partido por causa da ida do filho, da partida do filho. Mas quando ele vê que o filho está regressando, aqui a Bíblia disse que ele viu de longe aquele rapaz que vinha vindo. Quem sabe ele olhou naquele rapaz assim, bem distante, né? Colocou sua mão assim para tapar o sol um pouquinho e olhou e disse: parece ser meu filho, mas não é, não pode ser. Ele está muito diferente, ele está muito desfigurado, ele está muito abatido, ele está muito sofrido, ele sofreu muito, então não deve ser ele, né? Mas aquela estrada talvez, eu estou dizendo talvez porque nós estamos falando em hipótese, o pregador sempre faz quadros, você sabe, não é? Então vamos supor que aquela estrada que vinha para a fazenda não fosse uma estrada de rodagem que fosse para cidades e outros lugares. Quem sabe aquela estrada fosse uma estrada que somente trouxesse aquele caminho. Porque você sabe que no sentido espiritual só tem uma estrada que leva ao verdadeiro lugar, que leva à casa do Pai, que leva ao verdadeiro descanso. Só tem uma estrada, a única estrada que leva para o descanso da alma, para o arrependimento, para voltar de volta aos braços do Pai. Aleluia! Só tem um caminho. Esse é o caminho do arrependimento. Esse é o caminho da gratidão. Esse é o caminho das boas lembranças. O caminho do arrependimento é o único caminho que leva de volta para a casa do Pai. Então talvez ali não passassem tantos transeuntes. Talvez ali não passassem tantas conduções, mas ele viu aquela pessoa, aquele vulto, aquele indivíduo que vinha voltando, e ele olhou assim, ele disse: mas não parece meu filho, mas o que é que ele está vindo fazer em direção à minha casa? Em direção à minha fazenda? Não é? Então, logo ele foi se aproximando mais um pouco e o pai pôde então perceber que era seu filho. Ele estava desfigurado, ele estava abatido, ele estava fedorento, desculpe a expressão, sem tomar banho, porque se ele estava vivendo junto com os porcos, olha que aplicação fez o Senhor Jesus Cristo. Da casa do Pai, como um príncipe que era, foi viver no meio dos porcos. Porcos, você sabe o que é? Gente de linguajar anticristão, gente de costumes pouco cristão. Foi lá que ele foi viver, no meio de um tipo de gente que não teme a Deus. Um tipo de gente que não acredita realmente na palavra de Deus. A Bíblia diz assim que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E também São Paulo diz que chegaria o tempo da apostasia, quando os homens seriam amantes de si mesmos, e eles não teriam afetos naturais e nem respeito para com os bons. Os homens seriam dessa maneira, as pessoas irreverentes,
infiéis, não sabendo nada do que é ser cristão. Os homens seriam dessa maneira. Nunca se houve um tempo de nunca se viu, aliás, um tempo de tanta apostasia como nós vemos hoje. E a iniquidade tem se multiplicado. A iniquidade, você sabe o que é iniquidade? Diz o profeta de Deus que iniquidade é aquilo que você sabe que não deveria fazer, mas faz. Isso é iniquidade. E ela não se somaria, ela se multiplicaria. A iniquidade haveria de se multiplicar. E aí, assim sendo, o amor de muitos esfriaria. Agora, como nós estamos aqui no final da mensagem, já está na oração, vamos aproveitar um tempinho mais para olharmos um outro aspecto. O profeta de Deus para esta era, quando ele pregou a mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, ele desenhou uma pirâmide, assim, né? Ele desenhou uma pirâmide. Todos vocês que já são familiarizados com a mensagem já devem ter lido essa mensagem. É a estatura de um homem perfeito, né? Ou um varão perfeito. Então ele desenhou uma pirâmide assim, e essa pirâmide tem 7 degraus. Embaixo tem fé, o seguinte, de baixo para cima, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Aí depois tem a pedra de coroa e tem escrito amor. A pedra de coroa é a cabeça. Aquela pirâmide representa o corpo de Cristo aqui na terra, não é? Então, e aquela parte de cima, a ponta, representa a cabeça do corpo. E a Bíblia diz que nós somos o corpo do qual ele é a cabeça, que está escrito amor. Mas vamos observar um detalhe aqui: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. O último é amor fraternal. E o último, subindo de baixo para cima, é claro que vai indo para o final, não é? E quanto mais sobe, menos fica. Você pode observar a parte de baixo da pirâmide, ela é larga. Cabe muita gente, mas o seguinte degrau é mais estreito, cabe menos. Isso não quer dizer menos em números, isso quer dizer menos em seriedade, menos em fidelidade, menos em fé, menos em amor fraternal e assim por diante. Cada vez que vai subindo, vai ficando menos, vai diminuindo e vai diminuindo, até que chega na parte do amor fraternal. Aí você diria para mim, mas então, isso está contrariando a Bíblia? Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e o profeta colocou amor fraternal em cima, né? Justamente aí é que mora o segredo que você precisa saber, porque a iniquidade vai se multiplicando e vai tirando as pessoas do corpo. As pessoas vão caindo fora do corpo de Cristo, que é a pirâmide. Antes tinha muito, mas vai passando o tempo, os anos vão se passando, as vaidades, as luxúrias, o orgulho, a falta de seriedade com Deus e com o próximo, a falta de seriedade na igreja. Não se tem mais temor na igreja, não se respeita mais. Quando o pastor prega a mensagem lá, aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. Então isso vai diminuindo, as pessoas vão ficando fora do corpo. Pode ser que estejam congregando, mas estão fora do corpo. Aí você diz, e o amor fraternal não acabou? Não, acabou para os que estão de fora, mas para os que estão dentro não.
Os que estão dentro estão se aperfeiçoando cada dia. Os que estão dentro da pirâmide, dentro do corpo, batizados no corpo pelo Espírito Santo, esses estão com todas as virtudes ali: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Então, se você está dentro do corpo, essas virtudes estão crescendo em você cada dia. Você está chegando à estatura de um varão perfeito. Você está cada vez mais se aproximando à estatura de um verdadeiro crente, que vai adquirindo as qualidades de Deus. Essas qualidades são as qualidades do Cordeiro de Deus, que vão sendo trazidas para nós, vão passando para o corpo, que são os crentes. Deu para entender? Não é que o profeta contradisse a Bíblia, não. É que o amor que esfria é aqueles que ficaram de fora, porque o gráfico é assim. Quantos não ficaram, quantos já não estão de fora do que antes, quando começou? É por isso que a Bíblia diz assim: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quando a pessoa se converte, ela é fervorosa, ela tem amor, ela tem temor, ela não tem coragem de desobedecer a palavra de Deus, porque ela está nova, convertida. Mas depois que vai passando o tempo, deixa eu ver se eu tenho tempo aqui para contar uma história que o profeta contou. O profeta disse que eles plantavam feijão quando ele era garoto, né? Plantava lá o feijão, assim, uma rocinha de feijão, e tinha um bichinho lá, que eu esqueci o nome de um bichinho, roedor, que vinha e cavava com as unhas e arrancava o feijão e comia, né? Então, o que é que eles faziam? Depois que eles semeavam tudo assim, ele colocava uma varinha assim e pendurava o saquinho da semente na ponta da varinha, né? E quando dava o vento, rodava aquele saquinho ali na ponta da varinha, e o bichinho roedor vinha para arrancar a semente. E aí ele olhava assim, quando ele ia chegando perto, dava um pequeno vento, pequeno pé de vento, e rodava, o bichinho pulava para trás. Opa! Ele ficava com medo e pulava para trás, não é? Pensando, isso aí é perigoso para mim, eu não posso fazer isso. Eu não posso tomar essa atitude, que é uma parábola isso, não é? Bom, aí ele ficava por ali mais um pouco, assim, rodeando, aí o vento parava, ele ia de novo, o vento soprava outra vez, rodava o saquinho, a embalagenzinha vazia, e ele pulava para trás de novo e continuava por ali observando. Ele não ia embora, ele ficava por ali. E entre parênteses aqui, para depois continuar na parábola, o profeta pregou uma mensagem chamada 3 classes de crentes. Ele disse: em qualquer grupo que existir de cristãos na terra, tem 3 classes de crentes. Uma classe é o crente verdadeiro, a outra classe é o crente incrédulo, e a outra classe, ou classe, não é? É o crente manufaturado. O verdadeiro, o incrédulo e o manufaturado. Ele disse assim: a classe de crente incrédulo, ela se batiza, ela começa a congregar, ela está alegre, mas quando acontece qualquer problema, qualquer contratempo, qualquer escândalozinho que aconteça na igreja, no meio dos irmãos, essa classe aqui já vai embora. Ela já se decepciona e vai embora, né? Aí fica só a classe do crente verdadeiro e a classe do crente manufaturado. O crente manufaturado permanece muitos e muitos anos, e ele disse, o irmão Brana, profeta, disse que eles são representados na Bíblia, lá nos dias de Jesus. Tinha São Pedro,
e os demais apóstolos, né, que ficaram com ele até o fim. Tinha os 70 discípulos que Jesus escolheu, 70 discípulos, e tinha Judas Iscariotes. A classe de São Pedro representava os crentes verdadeiros, que enfrentaram tudo quanto foi escândalo, enfrentaram a crucificação, o escândalo da morte do Senhor Jesus Cristo crucificado, enfrentaram tudo, mas não abandonaram a fé. Os 70 discípulos que saíram, pregaram, curaram enfermos e tudo, que Jesus mandou de 2 em 2, quando o Senhor Jesus Cristo disse, a não ser que vocês comam a carne do Filho do Homem e bebam seu sangue, vocês não terão vida em vós mesmos, esses 70 aqui, ó, da segunda classe, que era o incrédulo, esses já se foram embora, não é? Então, ficou só a classe verdadeira e a classe manufaturada. E a classe manufaturada estava representada por Judas Iscariotes, que ficou até o final. Mas no final, veja bem, depois de muito tempo, isso está representando a igreja hoje, que fica lá a vida inteira, não desvia por qualquer escândalo e tudo, e vai ficando, e vai ficando, e vai ficando ali. Esse crente manufaturado aí, lá no fim, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E esse Judas Iscariotes representa essa classe de crentes que chegou no fim da pirâmide lá em cima, não é? Que não tem mais amor fraternal, não tem mais nada e já caiu fora, já não estava mais no corpo, já não tinha mais o Espírito Santo. Você vê como que isso é importante? A mensagem do profeta, ela nos ensina cada vez mais a sermos um crente adestrado na palavra, fiel na palavra. E eu estou com o parágrafo parado aqui, eu preciso pelo menos terminar esse parágrafo, não é? Vamos então. Ele disse que ia orar e disse assim, você quer que eu ore por você? Levantaria você sua mão e diria, irmão Brana, enquanto você ora, Deus te abençoe. Senhor Deus te abençoe, Senhor Deus te abençoe, irmã. Há outros que querem dizer, lembre de mim, irmão Brana, enquanto você ora. Quem sabe você pensa agora, eu preciso dessa oração. Eu preciso que ore por mim, porque eu estou me enquadrando em alguma coisa que não é a melhor, não é o verdadeiro. Mas se você tem esse fundo que clama dentro de você, por coisa sagrada, por coisa santa, então porque você é de Deus. Porque se há um fundo que clama aí, tem um fundo para responder. Aleluia! Quem sabe você está precisando dessa bênção, precisando dessa ajuda, desta oração, e nós vamos orar agora então em favor de todos aqueles que estão precisando. Agora, os incrédulos e os manufaturados, não adiantaria nada orar por eles, porque eles são predestinados para serem essa classe de crentes aí, manufaturada e incrédula. Então nós vamos orar por aquele que está clamando por misericórdia, por aquele que tem um fundo que clama para ser um fiel filho de Deus, um fiel e verdadeiro cristão. Oremos então agora. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos reunidos ao redor da Santa Palavra, para depois ouvirmos essa palavra e sermos abençoados, sermos advertidos, sermos admoestados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que está na palavra, ele nos admoesta cada dia, cada instante. Senhor, eu peço também a cura dos enfermos,
a bênção para os lares, para as famílias, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas fraquezas e ajude a cada um, Senhor. Se tem algum irmão, alguma irmã que está embaraçado, mas ele é um crente fiel e ele está duvidoso, ele está sendo induzido por alguma má conversação, porque a tua palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ó Deus, tem misericórdia de cada um, Senhor. Ajuda cada um a vencer. E é no nome do Senhor Jesus Cristo, como disse o profeta numa certa mensagem, ele disse: se algum redimível está, Senhor, acompanhando esta oração agora, que o Senhor atenda para a glória do teu nome e para a felicidade dos teus filhos. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final da programação de hoje e, se Ele permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor, e que o Espírito Santo possa ir enchendo cada um de nós cada vez mais da sua bênção, de si mesmo, né? Fiquem com Deus. Amém.